Tudo bem, gente? Tranquilo? Sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. E vamos dar início à semana número 1, que tem como eixo temático geometria e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, reconhecendo a semelhança entre triângulos. E eu deixo um recadinho aqui. Na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana, no caso, a semana número 2. Questão 1, é uma questão do Enem de 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. O segmento AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, temos aqui o poste que mede 4 metros, o poste que mede 6, temos aqui dois cabos, e essa aqui é a haste que a gente quer determinar. Eu vou chamar simplesmente de x. Então, eu quero determinar ali o valor de x, a medida de x. Beleza? Eu sei que esse pedaço vale 4, esse pedaço que vale 6, e eu preciso colocar mais algumas informações. Então, eu vou falar que a base, que é esse segmento todo aqui, que vai de A até B, vou falar que essa base aqui vai medir M. Beleza? Então, de A até B vale M. E de F até B, eu vou falar que vale N. E esse pedacinho aqui é a diferença, né? É M menos N. Beleza? E olhando para o desenho, dá para perceber que nós temos aí vários triângulos. Tá? Então, a gente vai tentar montar agora a semelhança entre esses triângulos. Lembrando que esse exercício dá para fazer de outros jeitos. Tá? Só que não vai ser uma questão simples. Tá? Não é uma questão simples do Enem, não. É uma questão aí de médio para uma questão difícil. Tá? Então, eu vou separar aqui alguns triângulos. Eu vou separar duas situações. A primeira vai ser a seguinte. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou destacar ele em azul. Vou pegar esse triângulo, tá? E vou colocar ele aqui no cantinho esquerdo, só para a gente ter uma ideia. Então, tá aqui o triângulo. E aqui seria a haste, que vale x. Beleza? Vamos colocar algumas informações nele. Então, esse lado é 4. Então, aqui também é 4. A haste vale x. Então, tá aqui o x. Esse segmento grandão vale m. Né? Dessa parte até essa, nós temos o m. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Então, isso aqui vale m. E esse pedacinho aqui vale n. Beleza? E eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um triângulo pequeno e tenho um triângulo grande. E esses dois triângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Tá? E aí eu vou montar a proporção entre os lados. Para montar a proporção entre os lados, talvez ficaria mais cômodo para vocês se eu separasse esses dois triângulos. Se eu fizesse assim, olha só para você ter uma ideia. Eu tenho o triângulo grandão e tenho o triângulo pequenininho. E as medidas seriam 4, M, X e N. Eu separei o triângulo pequeno do triângulo grande. Como eles são semelhantes, né? Por que eles são semelhantes? Esse ângulo é o mesmo que esse. Aqui é um ângulo de 90, aqui também é um ângulo de 90. Então, pelo caso, o ângulo, eles são semelhantes. Então, a gente pode montar a proporção entre os lados. Como que fica a proporção aqui entre os lados? Eu falo o seguinte, 4 está para x. Então, tá aqui, ó, 4 está para x. Assim como m está para n. Então, m está para n. Só que não dá para continuar, porque a gente tem ali 3 incógnitas, né? Nós temos ali 3 valores desconhecidos. Então, eu paro ali por enquanto. E vou pegar agora outro triângulo.
eu vou pegar esse triângulo vermelho aqui agora, olha só. Destacar ele aqui no desenho. Vou pegar esse triângulo vermelho. E vou pensar a mesma coisa. Vou colocar ele aqui. Então está aqui o triângulo vermelho. E temos quais informações? Aqui é o x. Esse lado vale 6. A base inteira é o nosso m. E esse pedacinho aqui é m menos n. E aí, temos dois triângulos, né? O pequeno, o grande, eles também são semelhantes. Então, a gente pode montar a proporção entre os lados. Do mesmo jeito que a gente fez com o outro triângulo. Então, só para a gente ter uma ideia bacana, tá aqui, olha só como que ficaria. Eu tenho o triângulo pequeno e tenho o triângulo maior. As informações que nós temos seriam, aqui vale m menos n, então m menos n, aqui vale x, a base do grandão é m, e aqui vale 6. E aí eu vou lá e monto a proporção entre os lados, já que eles são semelhantes, né? Esse ângulo é igual a esse, os dois têm um ângulo reto, então caso o ângulo, eles são semelhantes. Então eu tenho que 6 está para x, vou colocar aqui, ó, 6 está para x, assim como m está para m menos n. Então, m está para m menos n. E também não dá para continuar, porque nós temos ali 3 letras, né? Temos 3 valores desconhecidos. Só que agora eu tenho 2 equações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar pegar uma delas e jogar na outra. Então, vou fazer o seguinte, lá na primeira. Vou fazer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes n, 4n, que é igual a x vezes m, vai ficar mx. E aí, o 4 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar n igual mx dividido por 4. Então, nós temos aqui agora o valor do n. Quanto que vale o n? Vale mx dividido por 4. E agora, eu vou substituir nessa segunda equação. No lugar do n, eu vou colocar mx sobre 4. Então, vai ficar assim, olha só. 6 sobre x é igual a m dividido por m menos, no lugar do n, mx sobre 4. Então, mx sobre 4. Beleza? E agora a gente vai desenvolver essa expressão, essa equação. Tá? Então, vou fazer o seguinte, 6 sobre x eu já vou manter, igual a m eu vou manter. E aqui embaixo dá para tirar o mmc. Então, vamos tirar aqui o mmc, que vai ser o próprio 4. 4 dividido por 1, 4 vezes m, 4m. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes mx, vai ficar mx. Beleza? Continuando, o que a gente consegue fazer ali ainda? A gente consegue fazer o seguinte. Nesse numerador aqui, tem m nos dois termos. Então, a gente consegue colocar o fator comum em evidência, que é o m. Então, a gente vai ter 4m dividido por m, vai dar 4. mx dividido por m vai dar x. Então, vai ficar 4 menos x, embaixo, sobre 4. E aí, aqui nós temos uma divisão de frações. A gente pode, então, fazer o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então, vamos lá. Vou manter aqui 6 sobre x, né? Estou errando aqui, ó, 6 sobre x, aqui é 6 sobre x, né? Consertando a tempo. Então, vou manter aqui o 6 sobre x igual. Repete a primeira, que é m, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar vezes 4 sobre m, que multiplica 4 menos x. A gente inverteu essa segunda fração. E aí, o m, como aqui está multiplicando, a gente pode simplificar. E aí, ficou bacana o exercício. Vai ficar 6 sobre x igual a 4 sobre 4 menos x. E agora só tem x. Então, agora sim a gente consegue finalizar o nosso exercício. Então, eu vou abrir aqui um espaço. Vou apagar esse desenho aqui. E vou finalizar na parte superior.
tá? Então, vou fazer o seguinte. X vezes 4, 4x, que é igual. 6 vezes 4, 24. 6 vezes x, 6x. 6x troca de membro, troca de operação, vai ficar mais 6x, igual a 24. Então, 4 mais 6, 10, que é igual a 24. Então, o nosso x vai ser igual a 24 dividido por 10. Então, o x vai ficar igual a 2,4 metros. Então, esse aqui vai ser o tamanho da nossa haste, né? O valor aqui do segmento EX. Então, alternativa letra C. Uma questão difícil, tá? Não tem nada de simples aqui não, beleza? Dando continuidade na correção. Bom, a questão 2 é uma questão do Enem de 2018. Eu já gravei a correção dessa questão, beleza? Então, vamos acompanhar aí a correção da questão número 2, que é uma questão do Enem. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, tem aqui o exemplo de uma figura. A vertical tem 20 centímetros, horizontal 1 metro. Dividindo, então, 20 por 1, nós temos 20, que corresponde a 20%, que é a inclinação da rampa. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, está aqui o projeto inicial, 2 metros abaixo do nível da rua, 8 metros na horizontal, temos aqui a rampa para poder chegar na garagem. Aí o exercício fala o seguinte também. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deve ser o quê? Elevado, mantido, rebaixado, se for modificado em quantos por cento? Primeira ideia, qual é a inclinação dessa rampa? Lembrando que para fazer a inclinação nós vamos dividir a vertical pela horizontal, só que a vertical ela vai estar em centímetro e a horizontal vai estar em metro. Então 2 metros corresponde a 200 centímetros. Então, vamos dividir aqui 200 centímetros por 8 metros. 200 dividido por 8, a gente vai ter um total de 25%. Então, essa é a inclinação dessa rampa. Então, a letra C a gente vai descartar. Não vai manter o mesmo nível, porque ultrapassou. Se ultrapassou, nós vamos ter que elevar o nível dessa garagem para poder diminuir o percentual. Então, a gente vai com a letra A ou a letra B. O que nós queremos, então? Nós queremos saber o seguinte. Qual vai ser a altura em relação ao nível da rua? Eu vou ter que fazer o que com o nível da garagem? Vou ter que subir. A gente já sabe. Subir quanto? Não sei, mas eu vou pensar o seguinte. Eu quero saber aqui qual é a inclinação que vai me dar os 20%. Então, essa inclinação, essa altura, na realidade, perdão, eu não sei, então eu vou falar que essa altura aqui ela vale x. A altura vale x, o comprimento na horizontal 8 metros. Isso tem que ser igual a pelo menos 20%, ou um número menor. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos que o x tem que ser igual a 8 vezes 20, 160. 160 centímetros. Então, para a inclinação ser de 20%, a altura na vertical tem que ser de 160 centímetros. Como ela tem 200 centímetros, nós precisamos elevar o nível da garagem em 40 centímetros. Então, resposta letra A. E agora, para finalizar a semana número 1, nós temos aqui a questão número 3. Aí sim, a questão mais simples deveria ter sido a questão número 1 dessa semana. Sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, calcule os valores de x e y. Então, se eles são semelhantes,
os lados são proporcionais. Então, a gente pode montar essa proporção, a gente pode falar o seguinte, 3,5 está para 17,5. Então, está aqui, 3,5 está para 17,5. Assim como 3 está para x. Assim como 1 está para y. E agora, para achar o valor de x ou o valor de y, a gente vai trabalhar simplesmente com essa razão que está aqui. Então, eu pego o seguinte, 3,5 sobre 17,5 é igual a 3 sobre x. E aí a gente resolve. 3,5 vezes x vai ficar 3,5x igual. 3 vezes 17,5, bom, vou pegar a calculadora aqui, 17,5 vezes 3. Isso vai dar 52,5. E aí, para finalizar, nós vamos ter o quê? X é igual a 52,5 dividido por 3,5, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, o nosso x aqui vai ser igual a 52,5 dividido por 3,5. Isso vai dar 15. Então, o x vale 15. E agora, para achar o valor do y, aí nós vamos pegar a primeira razão, vou continuar com ela. Poderia ser também essa, já que a gente conhece agora o valor do x. Aí o critério é de vocês, tá bom? Vou pegar a primeira, mesmo que dê mais trabalho, porque tem vírgula. Então, a primeira, 3,5 sobre 17,5 é igual a 1 sobre y. Então, 1 sobre y. 3,5 vezes y vai ficar 3,5y, que é igual a 17,5 vezes 1, 17,5. Então, o nosso y vai ser igual a 17,5 dividido por 3,5. Então, o nosso y vai ser igual a 5, né? Então, y vale 5, né? Só conferindo aqui na calculadora, mas acho que é isso mesmo. 17,5 dividido por 3,5. Belezinha, 5. Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.